Começa hoje a rodada de entrevistas ao vivo com os candidatos que concorrem à Prefeitura de Aracaju neste segundo turno. Vale ressaltar que os candidatos não podem utilizar trechos dessas entrevistas na campanha eleitoral. E por causa da pandemia, os candidatos deverão chegar à emissora usando máscara e permanecer com ela durante todo o tempo que estiverem compartilhando espaços comuns da empresa. O acessório só é retirado para a entrevista. Aqui no estúdio também mantemos o distanciamento necessário. Conforme sorteio na semana passada, na presença das assessorias dos partidos, nesta segunda-feira, nós vamos receber aqui no estúdio do SE2 a candidata delegada Daniele do Cidadania. Amanhã será a vez do candidato Edivaldo do PDT. A entrevista tem duração de 14 minutos e o tempo começa a contar a partir de agora. Boa noite, candidata. Boa noite. Seja bem-vinda aqui ao SE2 para essa nossa entrevista. Obrigada. Eu gostaria de começar falando que, enquanto delegada, a senhora fez uma série de operações e atingiu diversos políticos. Na época, muitos deles disseram que as operações eram perseguições eleitorais. A senhora negou. Mas anos depois, a senhora se filia a um partido e se candidata a prefeita de Aracaju. Como convencer o eleitor que, de fato, lá atrás, a senhora não pensava em política ao fazer aquelas operações? Olha, Suzane, é muito tranquilo falar sobre isso, porque as operações, muitas delas, se direcionavam a todos os tipos de partido, a pessoas da oposição, da situação. Foi assim na Assembleia Legislativa, foi assim na Câmara de Vereadores. Então, nossa atuação sempre foi muito clara, muito correta, né? E muito honesta e transparente com todos. Tanto assim que a imprensa noticiava e acompanhava todo o desenrolar dessas operações. Então, eu sempre desenvolvi meu papel policial, seja no COP, onde eu trabalhei quase 4 anos, depois 10 anos na Deltap, com muita destreza, né? E, em meu favor, eu tenho a dizer que nunca prestigiei partido A ou partido B. Tanto a oposição quanto a situação foram investigadas, né, dentro daquilo que chegava para mim como diretora da Deltap para investigar. Muito bem. Agora a senhora se apresenta como a nova política, mas se aliou a lideranças históricas aqui do nosso estado. O seu vice, inclusive, ele carrega um dos sobrenomes que há mais tempo estiveram por aqui em Sergipe, né, nessa liderança. Por que seus aliados tradicionais são diferentes dos aliados tradicionais do seu adversário? Porque os meus aliados, eles não têm problemas com a justiça. Porque os meus aliados não são investigados pela Polícia Federal. Os meus aliados não respondem processo. Né? Eu estou falando de 3 aliados. Valadares Filho, meu vice, um cara sério, que teve 3 mandatos de deputado federal e não respondeu a um processo. Estou falando de Eduardo Amorim, um cara que foi deputado e senador, também muito bem avaliado. E estou falando de Milton Andrade, um empresário de sucesso que traz toda a experiência, né, do ramo empresarial para o desenvolvimento econômico dentro daquilo que a gente pensou no plano de governo. Esses são os meus aliados. Basta comparar com os aliados que estão do outro lado. Então, falar de velha ou nova política, tendo aliados processados e aliados limpos, é muito tranquilo para mim. Então, do meu lado, ao meu lado, a gente só tem pessoas honestas e comprometidas com a coisa pública. Agora, candidata, a senhora nunca ocupou nenhum cargo público de gestão, como prefeito ou secretária, por exemplo. Por que o eleitor pode acreditar que a senhora vai saber o caminho para conduzir a cidade, principalmente por conta dessa crise provocada essencialmente pela pandemia do novo coronavírus? Olha, Suzane, eu devolvo a pergunta para os telespectadores. Que tipo de experiência de gestão se quer na prefeitura? Uma gestão que traz consigo os piores índices em todas as áreas que você puder citar. Nós somos a pior capital em educação, nós somos a pior capital em transparência, nós somos a pior capital em empregabilidade, geração de renda. Então, é esse tipo de gestão, né? A experiência de delegada, lembre-se que eu sempre geri equipes e coordenei investigações, traçando estratégias e metas muito claras. Eu acho que isso é possível, essa experiência é possível ser trazida para a gestão pública, né? E fora isso, não há como se gerir com qualquer experiência que seja, se não for uma gestão transparente, honesta e ética. Eu repito, porque não adianta ter experiência em gestão se você tem compadrios políticos, se você já começa a gestão trocando cargos por apoios políticos, fechando secretarias em troca de apoios. Né? Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. A gente quer gerir a cidade
com transparência e com uma equipe extremamente técnica, para que a gente possa fazer um choque de gestão, para que a gente possa fazer um planejamento estratégico com metas claras e que possa ser acompanhado pela população. Isso sim é gestão. Uma gestão que só traz índices negativos, para mim, é uma péssima gestão. A senhora, inclusive, conclui no seu plano de governo que não haverá loteamento de cargos em função desses compromissos político-partidários? Sim, e inclusive todos que vieram para a nossa coligação assinaram a carta compromisso. Essa carta compromisso está assinada, é pública, todos tiveram acesso. Então é uma carta que diz lá muito claramente que todos aqueles que vieram, os poucos que vieram, né? Porque hoje, Suzane, a gente já consegue visualizar, né, quem é de fato oposição e quem sempre esteve do lado do nosso candidato, do nosso adversário. Então, os poucos apoios que nós tivemos, todos assinaram essa carta compromisso. Porque no frigir dos ovos, o nosso grande apoio, a nossa grande aliança é com o povo de Aracaju. Candidata, a senhora passou um período trabalhando, inclusive, lá no Ministério da Justiça, do presidente Jair Bolsonaro. Caso seja eleita prefeita de Aracaju, como será a sua relação com o governo federal? Olha, eu acho que a gente tem que ter uma posição de muita independência. Foi isso que eu sempre defendi durante toda a campanha. Eu quero ter independência para aplaudir o governo Jair Bolsonaro nos acertos e quero poder ter independência de dizer quando achar que algo não sai corretamente. Né? O fato é que, tendo trabalhado em Brasília, a gente sabe o quanto Brasília abre portas em todas as secretarias para os municípios e para os estados. E essa relação com o governo federal, ela é salutar, ela é necessária. Agora, eu pego o gancho dessa pergunta só para dizer que, veja como são as coisas. Durante todo o primeiro turno, Daniele Garcia foi taxada de comunista, depois Daniele Garcia foi taxada de fascista, é esquerda, é Bolsonaro. Então, vejam, muita atenção a quem nos assiste. Né? Todas essas pestes que quiseram colar em minha pessoa é só para confundir o eleitor. Porque ninguém quer realmente ter uma posição de independência, como é a posição que eu defendo e vou defender até o fim. Candidata, uma das propostas do Cidadania é a criação de subprefeituras. Como é que vai funcionar isso e quais serão as regiões divididas, para a gente entender melhor? Olha, Aracaju está dividido hoje em 8 regiões. Então, a nossa ideia é que a gente pudesse colocar uma subprefeitura em cada uma dessas 8 regiões. Isso aproxima a prefeitura do público, né? Seria uma mini prefeitura com os serviços da Insurb, da Imurb, com a Procuradoria do município ali junto, com a questão de abertura de empresas, de facilitação de alvarás, de documentação, próximo da população. Né? Então, a gente tem o grande síndico da cidade, que é o prefeito, e os subprefeitos em cada uma dessas regiões, para estar muito próximo. A nossa ideia é aproximar a gestão da população, com muito diálogo, né? E fazendo reavivar os conselhos municipais, os conselhos participativos, para que a população, aquela comunidade possa decidir e discutir quais políticas públicas, né, melhor se adequam àquela realidade local. O programa do seu governo também propõe diminuir a quantidade de secretarias. Com quantas poderia funcionar? Olha, hoje nós temos 13 secretarias, né, e no nosso plano a gente enxuga para 9 secretarias, trazendo as empresas públicas, a Imurb, a Insurb, para dentro das secretarias. Então a gente enxuga a máquina pública para ela caber exatamente no orçamento que ela tem. Né? Porque a prefeitura hoje é superavitária, mas o grau de endividamento para os anos seguintes é muito alto. Né? E a gente precisa funcionar, a gestão precisa funcionar com a valorização do profissional, do servidor público. E para isso, esse enxugamento é necessário. Os servidores estão sem reajustes, muitos sequer têm o pagamento do piso, é o caso dos professores, dos agentes de saúde. E a gente vai batalhar do primeiro dia útil ao último para que os servidores públicos tenham a valorização necessária. Eles são os responsáveis pela realização do serviço público e precisam ser reconhecidos por isso. Agora, reduzindo o número de secretarias, mas criando subprefeituras, não fica elas por elas? Só que as subprefeituras, a gente está falando da questão, as subprefeituras seriam utilizadas com pessoas da comunidade. Né? Nós temos aí 7,5 milhões por mês de pagamento de CCs, mais 5 milhões de pagamento de servidores cedidos. Então, a gente ultrapassa os 10 milhões por mês só com esse tipo de gasto. A gente vai enxugar também esse número de comissionados e esses cargos serão ocupados por essas pessoas das comunidades para que elas possam trabalhar nessas subprefeituras. Então, é realmente valorizar o servidor público efetivo e reduzir os comissionados para que eles possam existir efetivamente no serviço da ponta, daquele que a população sente a prestação de serviço.
Para a área da saúde, a senhora pretende reduzir a fila de exames para até 90 dias. Como pretende fazer isso? Olha, a única forma de fazer isso é através das parcerias público-privadas. Então, a gente tem hoje uma média de exames e consultas que custam 8 vezes mais do que no serviço privado, né? Então, credenciando clínicas e hospitais para a realização desses exames emergenciais, para que a gente zere as filas, e isso é possível em 3 meses, nós fizemos todos os estudos, todos os cálculos, a gente consegue prestar uma saúde de qualidade à população. O nosso grande gargalo hoje da saúde é exatamente essas filas intermináveis de exames e consultas. E em razão da não realização dos exames e da detecção precoce das doenças, essas doenças agravam e acabam desvalando lá na alta complexidade, o que é muito ruim para a saúde como um todo. Então é assim que a gente pretende dar um incremento aí na questão da saúde. Agora, candidata, a senhora propõe utilizar reduções no IPTU e outros tributos como incentivos para as empresas. Mas como é que elas vão ser reduzidas? Qual é o objetivo disso? Olha, a gente, no plano de governo, a gente traz a implantação de alguns tipos de benefícios fiscais. Seria o IPTU empreendedor. A cada empresa, por exemplo, imagine que a gente pegasse no centro da cidade, que é uma região hoje tão desvalorizada, e pegasse os empresários do centro e dissesse, olha, se você tiver X número de funcionários com carteira assinada, você terá um abatimento no IPTU. Ou algumas empresas que tiverem um número, quanto mais empresários, menor a taxa a cobrança, né, do IPTU ou do ISS. Nós implementaríamos também o IPTU verde. Então, aquelas empresas que, por exemplo, passassem a utilizar energia solar, também teriam um abatimento de IPTU. E, além disso, a questão do IPTU cultural, que é uma coisa interessante. A gente traz aqueles empresários que queiram investir na cultura, no esporte, e também faz uma redução fiscal, seja de ISS ou de IPTU. Isso é possível, isso já é feito em várias cidades. E, embora aparentemente haja uma redução de receita, mas há uma redução de receita com a geração de outro tipo de benefício. E é isso que faz girar a economia na nossa cidade. Vamos falar agora sobre o plano diretor, que inclusive está parado já há alguns anos. A cidade continua crescendo. Como é que pretende tocar essa situação? Quais devem ser os pontos principais do plano diretor proposto pela senhora? Olha, o plano diretor, ele está atrasado em 20 anos, né? Ele data do ano 2000 e a lei prevê que a cada 10 anos ele passa por uma atualização. Porém, essa atualização não cabe somente ao prefeito, mas sim ao prefeito em atuação junto com a Câmara de Vereadores. Então, sai um projeto de lei do Executivo, né, para fazer a atualização do plano e os vereadores vão aprovar. Esse plano diretor, gente, tem que entender que ele é o trilho, né, que vai colocar a cidade, o trem, que seria a cidade, no trilho. Então, as construções, as grandes obras de macrodrenagem, as licitações de ônibus, a questão da coleta de lixo, né, a questão do lixo, de reciclar o lixo, porque a gente literalmente enterra o lixo e o lixo vale dinheiro. Né? Então, tudo isso estaria abarcado dentro do plano diretor. Então, o nosso compromisso é que no primeiro ano a gente trabalhe incansavelmente para que o plano diretor saia do papel e seja encaminhado à Câmara de Vereadores para que lá haja aprovação da lei. Candidata, falando de licitação, por exemplo, ao longo da campanha, a senhora falou muito da necessidade de fazer a licitação do transporte público e também do lixo, do recolhimento do lixo. Vamos começar então pelo transporte público. Como seria? Olha, o transporte público, a Lei de Mobilidade Urbana, que data de 2012, prevê lá que a contratação do serviço de transporte público tem que ser através de licitação. Então, nós temos uma situação ilegal na nossa cidade há muitos anos. Então, a contratação é feita por permissão, que é um instrumento precário de contratação e que não garante qualidade de serviço para a população. Então, a licitação, ela prevê regras claras para todas as empresas e abre a possibilidade de que outras empresas de outros estados venham prestar o serviço, desde que preencham aqueles requisitos. Então, a possibilidade de a gente ter uma tarifa menor, de a gente ter ônibus com qualidade melhor, tudo isso só é possível se a gente abrir o mercado para que outras empresas venham. E isso só acontecerá através da licitação. E em relação ao lixo, só por causa do nosso tempo? Em relação ao lixo, gente, a gente tem a mesma empresa de coleta de lixo há mais de 20 anos, em contratos emergenciais, coletando lixo na nossa cidade. Espalha os boatos de que Daniela eleita vai demitir os funcionários dessa empresa. É mentira, gente. Não acreditem nas mentiras que contam. Né? Porque no curto período de tempo, uma outra empresa trabalhou aqui coletando lixo
e os servidores foram aproveitados. Vamos então para as considerações finais. Temos aí 30 segundos. Olha, eu queria só agradecer, dizer que eu já me sinto uma grande vitoriosa de estar no segundo turno. Eles comemoraram demais a vitória, mas nós estamos aqui para provar que a esperança, a verdade, a honestidade, o trabalho incansável e a firmeza de uma mulher que foi tão aplaudida como delegada em toda a imprensa sergipana e pela população, continua com a mesma firmeza, mas agora para trabalhar pelo povo de Aracaju, por você que me assiste. É por você que eu estou aqui. Não é um projeto pessoal de poder ou um projeto pessoal, né, para benefício próprio. É para você. Candidata, muito obrigada por sua participação, sua entrevista aqui no SE2. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Amanhã o SE2 entrevista o candidato Edivaldo do PDT. Vamos para mais um intervalo. Em instantes você vai saber quem é a reitora interina da UFS. Agora 7h18.